Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano César e mais uma vez seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Esse é o terceiro vídeo de uma sequência de 4 na qual eu estou falando para você sobre o que não fazer na área de gestão de pessoas, exatamente. É muito comum a gente ouvir o que fazer, né, as orientações, como proceder, mas nessa série de 4 vídeos eu, Adriano César, falo para você sobre o que não fazer. Nesse terceiro, então, eu vou comentar se nos 2 anteriores eu falei em relativo a recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Nesse terceiro, eu vou falar sobre o que não fazer relativo à avaliação de desempenho. Então, acompanhem comigo então quais são os principais erros, o que evitar relativo à avaliação de desempenho. A primeira coisa é quando a área de gestão de pessoas lança o processo de avaliação de desempenho sem sensibilizar devidamente a empresa como um todo. A avaliação de desempenho é um processo bastante delicado, afinal, nem todo mundo gosta de passar, não é um processo prazeroso, né, de passar por uma avaliação, de ser avaliado. Então, é um processo que exige muita sensibilização por parte da área de RH, a começar pela sensibilização dos gestores, depois pelos esclarecimentos e comunicação mais técnica do processo de avaliação. Então, evitar essa fase ou cair direto já na avaliação propriamente dita, sem sensibilizar os gestores e a empresa como um todo, é o primeiro erro que deve ser evitado em relação à avaliação de desempenho. Ainda decorrente em relação ao primeiro erro é a falta de engajamento dos gestores. Então, como eu falei em relação primeiro da sensibilização da empresa, dos gestores como um todo, mais uma vez eu reforço aqui com um erro específico, não engajar os gestores no sentido de que eles entendam, compreendam como é que deve ser o processo seletivo e eles sejam os primeiros facilitadores, digamos assim, os primeiros representantes da área de RH nas suas unidades. Afinal, gestão de pessoas não é com o RH, já diria um autor de um livro, mas sim é a partir dos gestores que no dia a dia estão com suas equipes, com os colaboradores da empresa, eles é quem tem que entender, comprar a ideia e fazer a primeira grande divulgação como parceiros da área de gestão de pessoas. Então, é importante o trabalho muito grande que tem que ser feito da área de RH, de sensibilizar pontualmente os gestores, tá? E de promover a máxima comunicação para os colaboradores através dos vários canais que a área de RH deve disponibilizar durante um processo de avaliação de desempenho. O outro terceiro erro bastante comum ao que ocorre no processo seletivo é quando você dá ênfase muito grande no instrumento de avaliação, seja ele os formulários, seja ele o sistema, seja lá qual for. Então, novamente, o sistema deve ter o seu devido lugar e ele é um lugar secundário no processo seletivo. O mais importante são os benefícios, o que vai se ganhar com a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho em si, ela não é um fim em si mesmo, ao contrário, ela é um meio para o desenvolvimento dos colaboradores, é um meio para se chegar a um bom diagnóstico do que deve ser treinado, como deve ser treinado, enfim. Então, ela é apenas um meio à avaliação de desempenho. A nota, o conceito que está lá no final, entre aspas, pouco importa. O que importa é o que fazer diante desse resultado. Então, eu vejo muitas organizações dando ênfase no sistema, como deve ser avaliado, na mecânica, na forma. Então, cuidado aí. O sistema ele tem que ser o pano de fundo e não o ator principal durante um processo de avaliação de desempenho. Outro erro muito comum está na metodologia de avaliação ou na falha do desenho da metodologia de avaliação de desempenho. Uma boa avaliação de desempenho, é claro que é o modelo mais difundido, mais propagado, que eu concordo, é o do tipo 360 graus, na qual se coloca no centro a figura do colaborador e em torno dele todos os atores que de fato podem avaliá-lo por ângulos diferentes, seja o gestor, os pares ou os subordinados, eventualmente clientes e fornecedores. Tá? Então é importante fazer um bom desenho do processo para que ele não incorra em injustiças, incorra em apenas uma única visão, top-down geralmente, que uma avaliação apenas é feita pelo superior em relação ao subordinado, enfim. Então, cuidado na hora de desenhar a metodologia de avaliação de desempenho, ela é extremamente importante para o sucesso, o êxito e para que se tenha bons resultados ao final do processo de avaliação de desempenho. Outro erro muito comum de se observar nas organizações, ainda em relação à avaliação de desempenho, é o intervalo que se tem entre uma avaliação e outra, entre um ciclo e outro, como a gente costuma utilizar no jargão da área de RH. Então, é muito comum as organizações fazerem avaliações anuais.
Eu particularmente discordo desse tempo, é um tempo demasiadamente longo. No meu entendimento, ele deve ser encurtado para, no mínimo, a cada 6 meses, para que você tenha intervalos mais regulares de acompanhamento e de correção de rumos em relação ao desempenho do determinado colaborador. Tá? Algumas organizações, inclusive, deixam o período durante um processo, durante um ano, por exemplo, aberto, para que se faça no mínimo 2, 3 pequenas verificações ao longo de um determinado período, isso no melhor tempo daquela equipe. Acho isso extremamente salutar, porque permite um histórico mais aprofundado ao longo de um processo e evita algumas injustiças do tipo o colaborador aumentar forçosamente ou propositalmente o seu desempenho somente no período próximo da avaliação de desempenho, sabendo que vai ser avaliado. Então, para evitar esse ato demasiadamente longo, eu recomendo, que as avaliações de desempenho sejam feitas com intervalos mais curtos, com mais regularidade, para que se possa ter um histórico do desempenho do colaborador num período mais ajustado. Então, erro a ser evitado, tempo demasiadamente longo entre um ciclo de avaliação e outro. Outro erro muito comum de se observar em relação à avaliação de desempenho é quando ele está focando apenas na atividade do funcionário ou em coisas que não têm a ver com o seu comportamento, ou coisas ou até mesmo voltadas para o comportamento, mas que não estão relacionadas às competências, tipo pontualidade, assiduidade, outras coisas que não têm a ver com a competência em si. Então, o foco na atividade ou o foco em comportamentos que não estão relacionados à atividade, à competência do funcionário, então isso também é um outro erro grave que se costuma acontecer nas avaliações de desempenho. Tá? Evita, então, fazer avaliação focando nessas duas coisas, na atividade em si e em comportamentos que não tenham nada a ver ou pouco a ver com a questão da competência em si. O foco é a competência, ou são as competências. Esse é um erro, então, que deve ser evitado, comportamentos e atividades que não estão diretamente ligados às competências. E o sétimo, então, erro a ser evitado é a utilização apenas de indicadores quantitativos ou qualitativos na avaliação de desempenho. No meu entendimento, deve haver a combinação desses dois indicadores, dessas duas metrificações. Uma metrificação mais quantitativa, utilizando uma escala numérica, e também a qualitativa, juntando eventualmente conceitos nas quais se possa também avaliar não só a quantidade e a produtividade do trabalho, por um lado, mas a qualidade desse trabalho, por outro. Juntando o quant e o quali, juntamente com o alcance de metas, para mim, faz a triangulação perfeita naquilo que se deve ser, então, uma boa avaliação de desempenho. Então, evitar indicadores um ou outro, tá? Geralmente as organizações acabam fazendo isso. Ela escolhe ou só indicadores quantitativos ou só qualitativos. E, em alguns casos, só atingimento de metas. Na verdade, você tem que juntar essas três coisas para que se tenha, de fato, uma boa visão das competências e dos resultados, da entrega que cada colaborador faz perante a empresa. Então, mais uma vez, era isso. Encerro esse terceiro vídeo da série de 4, falando sobre o que não fazer na avaliação de desempenho. Novamente, gostou? Dá um like, comenta, compartilha, se inscreve se ainda não fez, a sua inscrição no nosso canal aqui no YouTube. Eu, Adriano César, terei o maior prazer em responder as suas dúvidas, comentários, aquilo que você vai estar colocando aí nesse nosso canal, que não é só meu, é um canal feito para você. Grande abraço e até o nosso próximo quarto e último vídeo dessa série, na qual eu vou falar o que não fazer na gestão de pessoas relativo à carreira e remuneração. Grande abraço e até lá!